Sexto ano, nós estamos iniciando os nossos conteúdos do segundo bimestre. Então, o que vocês vão fazer quando for realizar as atividades? Vocês vão escrever o cabeçalho e vão escrever segundo bimestre, para que vocês não fiquem perdidos da onde que vai se iniciar os conteúdos. Nós vamos iniciar pelo primeiro conteúdo, múltiplos e divisores de um número natural. Esse conteúdo, ele está no livro didático de vocês, no capítulo 4. Então, qualquer dúvida, vocês também deverão ler o capítulo 4 do livro para poder sanar essas dúvidas em relação a esse conteúdo. Bom, nós vamos trabalhar com múltiplos e divisores. E esses múltiplos e divisores têm relação com o número natural. Vamos relembrar o que é um número natural. É o conjunto numérico mais básico e é o único conjunto numérico que vocês estudaram de forma geral até hoje, de forma mais ampla. Os números naturais são todos os números positivos acima de zero. Então, 0, 1, 2, 3, 1000, 1 milhão, até o infinito, todos os números são naturais. Mas então, o que é um múltiplo de um número natural? O múltiplo de um número é o produto. Produto é o quê? É o resultado da multiplicação entre dois números. Quando eu multiplico dois números, esses números que são multiplicados, você chama eles de fatores. Quando nós estudamos operações matemáticas, nós vimos isso. Os números que você multiplica, chama fatores. O resultado da multiplicação, produto. Então, o múltiplo de um número é o produto desse número por um número natural qualquer. Então, se eu quero saber um múltiplo qualquer de 5, basta multiplicar 5 por qualquer número natural. Exemplo, se eu multiplicar 5 por 10, é 50. 50 não é o produto da multiplicação do 5 por 10, desses dois fatores? Então, 50 é múltiplo de 5. O resultado da multiplicação do número que você quer encontrar os múltiplos dele com qualquer número natural é um múltiplo desse número. Exemplo, eu vou encontrar alguns múltiplos de 2. Então, como vai ficar a notação matemática? Você vai escrever a letra M de forma bastão, né? Esse M maiúsculo. Dentro do parênteses, você vai escrever o múltiplo de qual número você está procurando. Nesse caso, no nosso primeiro exemplo, nós estamos procurando o múltiplo de 2. E basta multiplicar o 2 pelos números natural. Você começa lá do zero. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E por que eu tenho que colocar reticência? Porque múltiplo é infinito. Ele não tem fim. Porque os números naturais não têm fim. Então, você pode continuar essa multiplicação infinitamente. Você pode multiplicar por vários números e todas as respostas será o quê? Será sempre um múltiplo. Eu posso multiplicar, por exemplo, 2 vezes 10. Depois eu posso multiplicar o 2 vezes 50. O 2 vezes 1000. O 2 vezes 1 milhão. O 2 vezes 1 trilhão. Todo o resultado dessa multiplicação do 2 por qualquer número natural é um múltiplo de 2. Então, é preciso, quando você fala de múltiplo, escrever uma reticência, porque a reticência vai indicar que múltiplo é infinito. Quem é sempre o primeiro múltiplo de um número? Vai ser sempre zero. Quem é o segundo múltiplo sempre de um número? É sempre o próprio número. Então, vocês vão ver que o primeiro é zero, o segundo é 2, porque nós estamos procurando um múltiplo de 2. Agora, nós vamos um outro exemplo, múltiplo de 10. Mesmo processo, você escreve o M maiúsculo, o 10 dentro do parênteses, porque eu estou procurando os múltiplos de 10, e aí você multiplica o 10. 10 vezes 0 é 0. Então, o primeiro múltiplo, sempre 0. 10 vezes 1, 10. O segundo múltiplo é o próprio número, nesse caso, o 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. Eu poderia continuar? Poderia. 10 vezes 5, 50. 10 vezes 6, 60. 10 vezes 7,
70, e assim por diante. Então, você observa que múltiplo, ele é infinito. Então, você vai escrever quantos múltiplos você precisa e sempre vai colocar reticência, porque ele não tem fim. Agora que nós entendemos que múltiplo de um número é multiplicar esse número por qualquer número natural e o resultado dessa multiplicação, esse produto, ele é um múltiplo do número que nós estamos procurando. Então, o que é divisores? Divisores de um número é quando um número for dividido por outro e o resto da divisão for igual a zero. Quando você divide um número por outro, você tem duas situações. Ou você chama de divisão exata, ou você chama de divisão não exata. O que é uma divisão exata? É quando o resto é zero, ou seja, não sobra nada. Você consegue fazer a divisão certinha pela quantidade ali. Agora, quando a divisão não é exata? Quando sobra resto diferente de zero. Qualquer resto diferente de zero. Exemplo. Eu tenho 5 balinhas e eu vou dividir para 3 crianças. Eu consigo dar uma balinha para cada criança, sobram 2 balinhas, e eu não consigo dar 2 balinhas inteiras para as 3 crianças. Então, sobrou 2, resto 2. Agora eu tenho 10 balinhas e eu vou dividir para 2 crianças. Cada criança vai ficar com 5 balinhas e não vai sobrar nenhuma. Tá vendo que essa divisão foi exata? Eu consegui repartir as balinhas para todas as crianças sem que sobrasse nenhuma. Então, divisão exata é quando o resto é zero. E quando o resto é zero, nós falamos que o resultado dessa divisão é um número divisor daquele que eu estou procurando. Exemplo. Quais são os divisores de 2? Você vai escrever a letra D, porque agora nós estamos falando de divisores. Dentro do parênteses, você vai escrever o número que você está procurando nos divisores dele, no caso é o 12, e você vai fazer a divisão de 12 pelos números naturais e vai ver se você vai conseguir encontrar alguns que a divisão é zero, ou seja, a divisão é exata, certinha, não sobra nenhum resto. Você pode fazer a divisão de um número por outro, começando sempre do 1. Você vai poder dividir por zero? Não. Um número ele não é dividido por zero. O zero pode dividir no número. Então, mas não existe 12 dividido por zero. Então, você vai sempre começar do 1. 12 dividido por 1 é 12. Essa divisão não é exata? Então, isso quer dizer o quê? Que como eu consegui dividir o número 12 por 1 e a divisão foi exata, o 1 ele é divisor de 12. Então, 1 aparece. O 1 vai sempre aparecer como primeiro divisor. Ele sempre vai ser divisor do número. Agora eu vou para o próximo número natural. Depois do 1 é o 2. 12 dividido por 2 é 6. Como essa divisão também é exata, o 2 também é divisor de 12. 12 dividido por 3 é 4. Como o 3 divide o 12 e é exato, o 3 também é divisor de 12. 5 dividido por 3, aqui a divisão já não é exata. Você tenta dividir 12 por 5, vai ser 2, porque 2 vezes 5 é 10. 12 menos 10 é 2, então sobra resto 2, tá vendo? Quando o resto é 2, 1 ou qualquer outro número, diferente de 0, a divisão não é exata, logo 5 não é divisor de 12. 12 dividido por 6 é 2, então 6 é divisor de 12. Se eu tentar dividir 12 por 7, olha, 12 dividido por 7 é 1, porque 1 vezes 7 é 7. 12 menos 7 é 4, é 5, aliás. 5 não divide por 7, então a divisão não é exata. Assim como o 8, a divisão não é exata, assim como o 9, assim como o 10 e assim como o 12. E 12 dividido por 12 é 1. Então, o 12 é também um divisor do próprio número 12. Aqui vai duas observações importantes. Primeiro, que 2 divisores sempre já estão definidos. É o número 1, o primeiro divisor, e o próprio número é o último divisor. Então, se eu estou procurando o divisor de 12, eu já sei 2. O 1 e o 12.
Se eu estou procurando o divisor de 50, eu já sei dois divisores, que é o 1 e o 50. Se eu estiver procurando o divisor de 100, eu já sei dois divisores. O 1 é o primeiro, o 100 é o último. Então, o primeiro divisor de qualquer número é sempre 1, o último divisor é sempre o próprio número. Segunda observação importante. Divida um número ao meio. Você só vai encontrar divisores até o meio desse número. Dali para frente você não vai encontrar nenhum divisor. Olha para o 12. A metade do 12 não é 6? Então, até o 6 você encontrou divisores. Do 6 para frente você não encontrou. Somente o último divisor, que é o próprio número, que já foi falado. Então, por exemplo, se eu estou procurando os divisores de 50, a metade de 50 não é 25, quer dizer que eu só vou encontrar divisores até o 25. Do 25 para frente, eu só vou encontrar o próprio 50. E assim por diante. Então, isso aqui já ajuda vocês a encontrar os divisores. Outra questão importante. Quando eu vou dividir um número por outro e a divisão é exata, tanto aquele número que você dividiu, ele é um divisor, óbvio, porque a divisão foi exata, como a resposta da divisão também é sua resposta. Exemplo, 12 dividido por 2. Você vai ver que tanto o número 2 é um divisor de 12, como o número 6, que é a própria resposta. 12 dividido por 3 é 4. Tanto o número 3 como o número 4 são divisores de 12. Então, isso já ajuda também vocês a entender e a encontrar mais rápido os divisores. Nosso próximo exemplo é os divisores de 36. Eu não fiz a divisão deles, mas você pode fazer passo a passo. Pensa, o primeiro é sempre 1, então ele já aparece. 36 dividido por 2 é 18, então tá exata. 36 dividido por 3 é 13, aliás, é 12, então também é exata. 36 dividido por 4 é 9. 36 dividido por 6 é 6, por 5 não é exato, aliás, então eu pulo para o próximo número. 36 dividido por 6 é 6. 36, a divisão não é exata nem por 7 e nem pelo 8. Então, eu vou dividir pelo 9. 36 dividido por 9 é 4. E assim por diante. 36 não é divisível por 10, porque a divisão não é exata. 36 também não é divisível por 11. É divisível por 12. Não é divisível nem por 13, nem por 14, nem por 15, nem por 16, nem por 17. E é divisível por 18. O que eu posso ver aqui? A metade de 36 não é o 18? Até o 18 eu encontrei divisores. Do 18 para frente, eu só encontro um, que é o próprio 36. Então, todos esses números aqui, você consegue dividir o 36 e essa divisão ser exata, o resto ser igual a zero. Existe algum número além desses? Não existe no conjunto dos números naturais. Por isso que os divisores não têm aqueles 3 pontinhos como os múltiplos têm, porque os múltiplos eles são infinitos. Os divisores não, eles são finitos, eles têm um número que acaba. Bom, vamos ver os múltiplos, alguns múltiplos de 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 10, 60. Eu poderia continuar? Sim, eu poderia continuar. Eu poderia fazer 6 vezes 11, 66. 6 vezes 12 e assim por diante. Como é que eu saberia quem é o próximo? É sempre juntar mais 6. Vocês vão ver que os múltiplos, ele é sempre contado de tanto em tanto. Então, se eu quero os múltiplos de 6, você vai ver que os números eles aumentam
de 6 em 6. É só você contar sempre 6. Então, se eu parei lá no 60, quem é o próximo múltiplo dele? 61, 62, 63, 64, 65, 66. Então, depois do 60, o próximo é 66. E depois do 66? 67, 68, 69, 70, 71, 72. O próximo é 72. Então, eu sempre posso saber o múltiplo simplesmente somando. Começo sempre de quem? Quem é o primeiro múltiplo? Zero. Zero é múltiplo de todos os números, e ele é sempre o primeiro. Quem é sempre o segundo? É o próprio múltiplo. É o próprio número que você está procurando ele, os múltiplos dele. Então, o segundo múltiplo de 6 é o próprio 6. E dali por diante, basta você somar de 6 em 6, que você vai encontrar todos os múltiplos de 6 que você quiser. Você pode multiplicar, mas você pode somar também. E os divisores de 6? Quem são os números que eu consigo dividir o 6 e essa divisão ser exata? O primeiro múltiplo de um número é sempre o número 1. Por quê? Porque 6 dividido por 1 é 6. Se nós temos sempre o primeiro número, quem é o último? É sempre o próprio número que você está procurando. Quem é um outro múltiplo de 6 que eu tenho certeza? O próprio 6. Então, o 1 é divisor de todos os números e o próprio número ele é divisor de si mesmo. Então, 6 é divisor dele mesmo. Quem mais pode ser divisor de 6? O número 2 e o número 3. Quer dizer que esses dois números você consegue dividir o 6 e essa divisão ser exata. Então, os múltiplos de 6 são infinitos, basta eu somar de 6 em 6, por isso tem a reticência. Já os divisores de 6 são apenas 4 números: o número 1, o número 6, o número 2 e o número 3. Quando você fala de múltiplo, multiplicação, é bem mais simples. Você viu que você pode até mesmo somar os valores e encontrar o resultado que nós procuramos. Então, por exemplo, se eu quero o múltiplo de 7, basta contar de 7 em 7. O primeiro múltiplo é 0, o segundo é o próprio 7, e dali por diante você conta de 7 em 7 e encontra todos os outros. Às vezes, quando você fala de divisibilidade, divisível, um número que é divisor, dá um pouco mais de confusão, você pode ter um pouco mais de dificuldade. Por isso, tem algumas regras que nós chamamos de regras de divisibilidade. Essas regras, elas servem para auxiliar você a saber se um número é divisível por outro ou não, muitas vezes sem precisar necessariamente realizar a divisão. Então, você, por exemplo, será que o número 5.000 é divisível por 12? Eu posso conseguir saber isso sem precisar necessariamente dividir 5.000 por 12? Então, essas regras elas têm essa função de te auxiliar a saber se um número é divisível por outro, sem necessariamente fazer uma divisão. Existe regra de divisibilidade, por exemplo, como a regra de divisibilidade por 7, que é um pouco mais complexa. Então, é mais fácil você dividir o número pelo 7 e ver se ele é divisível mesmo, se o resto é 0, do que você utilizar a regra. Bom, vamos ver as regras mais simples que nós temos. Quando eu sei que um número é divisível por 2? Quando o número for par. Se o número é par, automaticamente ele é divisível por 2. Lembra, quem é o número par? 0, 2, 4, 6 e 8. Ou se o número terminar com um desses. Então, o número 5.000, ele termina em 0. 0 é par. Então, 5.000 é divisível por 2. O número 191, ele termina em 1. 1 já entra nos números ímpares. Então, se é um número ímpar, não é divisível por 2. Quem são os números ímpares? O número 1, o número 3, o número 5, o número 7 e o número 9. Se os números forem esses ou terminar com esses, você não pode dividir por 2. A divisão não é exata. Exemplo: 20 é um número que termina em 2, em 0. 0 é um número par. Então, 20 é divisível por 2, porque 20 dividido por 2 é 10.
Já o número 23, ele termina em 3. 3 é um número ímpar, então 23 dividido por 2 não é uma divisão exata, em que o resto é zero. Então, não divide por 2. 23 não é divisível por 2. E quando eu sei que um número ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Essa regra do 3 você vai utilizar para números muito grandes. Então, por exemplo, o número 3013. Será que esse número 3013 tem como ser dividido por 3 e o resto ser zero? Ser uma divisão exata? O que eu vou fazer? Eu vou somar os algarismos que formam 3013. É o algarismo 3, 1 e 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 3 é 7. 7 não divide por 3. Pensa na tabuada do 3. Tem algum número que você... Aliás, pensa na tabuada do 7. Tem como você dividir o 7 por 3 e ser exato? Não. Se não tem como, isso quer dizer que o número 313 também não divide por 3. Agora, um próximo número. 3015. Será que ele é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 3 mais 1, 4. 4 mais 5, 9. 9 dividido por 3 é 3, não é? Então, 9 divide por 3. Se a soma dos algarismos é um número que divide por 3, automaticamente, 315 também é divisível por 3. Você pode dividir 315 por 3, que a divisão vai ser exata. E quando um número ele é divisível por 4? A regra da divisibilidade por 4, você vai usar com números que tenham mais de 2 dígitos. Só vai fazer sentido para números um pouco maiores. Vai ser quando os dois últimos dígitos é divisível por 4. Ou seja, se o número tiver 5 dígitos, você não vai olhar todos, você só vai olhar o finalzinho, os dois últimos. Por exemplo, o número 1024. Eu vou observar apenas o 24. 24 dividido por 4 é 6. Se os dois últimos números juntos, eles conseguiram dividir por 6 e a divisão foi exata, então 1024 também divide por 4 e a divisão é exata. Já o número 325, eu vou olhar o final, o 25. 25 não divide por 4 e é exato. Então o número 325 também não divide por 4 e é exato. Quando o número ele é divisível por 5? É uma das regras mais simples, igual a divisível por 2. Você vai olhar só o último número. Se ele terminar em 5 e 0, automaticamente o número divide por 5. 315 não termina em 5? Então você consegue dividir ele por 5 e a divisão ser exata. 156 não termina em 6? 6 não é 5 nem 0, então 156 não tem como fazer uma divisão exata por 5. 200, 255, qualquer número, terminou em 5 e 0, divide por 5. E quando o número ele é divisível por 6? Para ser divisível por 6, ele precisa ter duas divisibilidades de antes. Ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, o que eu vou analisar? Para ser divisível por 6, se ele precisa ser divisível por 2, automaticamente ele precisa ser par. Não vai ter número ímpar que vai ser divisível por 6. Então, essa é a primeira questão. Olha se o número é par. Se o número for par, por exemplo, 522, ele é par, termina em 2. Agora, soma os algarismos. 5 mais 2, 7. 7 mais 2 é 9. 9 nós sabemos que divide por 3. Então, 522 divide por 6. Porque ele divide por 2, por 3, logo ele divide por 6. O número 725 divide por 6? Não, porque ele é ímpar, ele termina em 5. 896, ele divide por 6? Bom, a primeira regra, ele tá ok, ele é par. Então, ele divide por 2. Mas ele divide por 3? Soma os algarismos. 8
Mais 9, 17. Mais 6, 23. 23 não divide por 3. Então, o número 896 não divide por 6. E para ser divisível por 8, qual é a regra? Você vai ver que essa regra ela é um pouco semelhante à regra da divisibilidade por 4. Quando você vai olhar um número se ele é divisível por 4, você vai olhar os dois últimos dígitos. Aqui, quando você for olhar se o número é divisível por 3, você vai olhar os 3 últimos dígitos. Então, você vai ver que essa regra, ela simplifica o processo de divisão quando você está trabalhando com um número extremamente grande, com 4 algarismos para frente. Exemplo, o número 1320. Eu vou analisar o final, 320. 320 divide por 8? Sim, é 40. Então, o número 1320 também divide por 8. No segundo exemplo, nós temos o número 2.348. 348, que são os 3 últimos dígitos, não é divisível por 8. Então, o número 2.348 também não é divisível por 8. Nessa regra de divisibilidade por 8, vocês vão analisar que pode ser mais fácil algumas vezes, dividir um número já por 8 do que usar essa regra. Então, vocês têm que analisar quando essa regra vai ser útil para vocês e quando ela não vai ser útil. E quando o número, eu tenho certeza que ele é divisível por 9, quando a soma dos algarismos for divisível por 9. A regra do 9 é igual à regra do 3. O 3 você soma os algarismos, se ele for divisível por 3, o número total é divisível por 3. Aqui é a mesma ideia, só que tem que ser divisível por 9. Exemplo, o número 180. Eu vou somar os algarismos. Eu vou somar 1 mais 8, 9. 9 mais 0, 9. 9 divide por 9? Sim. E é exato? Sim. 9 dividido por 9 é 1. Então, o número 180 é divisível por 9? Sim, ele é divisível por 9. O número 7.210. Ele é divisível por 9? Vou somar os algarismos. 7 mais 2 é 9. 9 mais 1, 10. 10 mais 0, 10. 10 divide por 9 é divisão exata? Não. Então, o número 7.210 não é divisível por 9. Mesmo que eu não faça a divisão, eu sei que essa divisão não vai ser exata. Quando um número ele é divisível por 10, aqui também é muito simples. Para ser divisível por 10, basta que o número termine em 0. Qualquer número que termine em 0, você consegue dividir ele por 10 e a divisão ser exata. Por exemplo, o número 1.120 é divisível por 10? Sim, porque termina em 0. Já o número 1.814 é divisível por 10? Não, porque termina em 4. Então, 10, 20, 30, 40, 1.000, 100, 200, 250, 360, qualquer número terminou em 0, ele é divisível por 10. Você consegue fazer essa divisão e o resultado ser 0. E o resto ser 0, aliás. E quando o número ele é divisível por 12? Você vai ver que para ser divisível por 12 é um pouco semelhante à regra de ser divisível por 6. Ele precisa primeiro ser divisível por 2 números antes de ser divisível por 2. Então, para ser divisível por 12, ele precisa ser divisível por 3 e divisível por 4 ao mesmo tempo. Aqui vale lembrar também que o número é par, tá? Ele vai ter que ser par para ser divisível por 12. 288, ele é divisível por 12? Bom, vamos ver se ele é divisível por 3 primeiro. Eu vou somar os algarismos. Eu vou somar 2 mais 8 é 10, e 10 mais 8, 18. 18 dividido por 3 é 6. Se a soma dos algarismos deu 18 e eu dividi por 3 e foi 6, então esse número, 288, ele é divisível por 3.
E para ser divisível por 4, eu vou analisar os dois últimos números. Eu vou analisar 88. 88 dividido por 4 é 22. Você vê que aqui eu posso usar a regra do 4 muito bem, porque os dois últimos números é muito simples, é 88. 88 dividido por 4 é 22, eu posso fazer essa conta sem grande dificuldade. Então, o número 288, ele é divisível por 3, ele é divisível por 4, logo ele é divisível por 12. E quando o número é divisível por 15? Quando ele for ao mesmo tempo divisível por 3 e por 5. Então, ele tem que seguir essas duas regras. A regra do 5 é muito fácil. O número precisa terminar em 0 e 5. Ou seja, para ser divisível por 15, obrigatoriamente o número tem que terminar em 0 ou tem que terminar em 5. Qualquer outro número que termine com qualquer outro algarismo não pode ser divisível por 15. E como eu faço para saber se o número é divisível por 3? Basta somar os algarismos. Então, o número que nós temos aqui de exemplo é o 450. Primeiro, eu vou ver se ele é divisível por 3. Eu vou somar os algarismos que formam ele, que é o 4, o 5 e o 0. 4 mais 5 é 9. 9 mais 0, 9. Quando eu divido 9 por 3, a resposta é 3. Então, 450 é divisível por 3. Agora, eu preciso saber se ele é divisível por 5. Ele termina em 5 ou 0? Nesse caso, ele termina em 0. Então, o número 450, ele é divisível por 3, ele é divisível por 5, então, automaticamente, ele é divisível por 15. Mesmo que eu não saiba qual é a resposta dessa divisão, eu sei que é válido também para ser divisível por 15. E quando o número ele é divisível por 25? Quando ele tem essas terminações. 00, exemplo, 200, 400, 500. Quando ele termina em 25, como por exemplo, 425, 725, 1025, 1125, então ele tem que terminar em 25, os dois últimos algarismos. Ele termina em 50, exemplo, 150, 750, 2050, 2350, e quando ele termina em 75, exemplo, 275. Ele é divisível por 25 porque termina em 75. Já o nosso próximo exemplo, 486, não é divisível por 25, porque ele termina em 86. 86 não é 00, não é 25, não é 50 e não é 75. Essas regras de divisibilidade, elas são importantes que vocês anotem ela no caderno de vocês, do jeito que foi anotado aqui, e que vocês olhem para essa regra sempre, tá? À medida que vocês forem aprendendo essas regras, vocês vão ver que dividir um número é muito simples e que muitas vezes vocês não vão perder tempo fazendo uma divisão que não vai dar certo. Então, quando você tem um número, por exemplo, ímpar, você já sabe que não vai conseguir dividir ele por 10, por 12, você não vai conseguir dividir ele por 2, não vai conseguir dividir por 6, por 4. Então, você já tem essa facilidade de, com essas regras, de saber se o número é divisível ou não. A partir desse conteúdo que nós estudamos hoje, múltiplos e divisores, vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo, nós vamos determinar 5 múltiplos de 9. Por que eu coloquei esses exemplos? Para vocês terem uma ideia de como geralmente esses exercícios aparecem. Quando eu falo de múltiplo de um número, eu falo do produto entre dois números, é o resultado da multiplicação. Muitas vezes, tá? Você vai ter isso determinado. Ele vai te dizer quantos múltiplos ele quer. Por quê? Múltiplos são infinitos, tá? Ele sempre vem com aquela reticência que ele é infinito. Então, de modo geral, os exercícios vão determinar quantos múltiplos ele vai querer. Ele vai falar, eu quero 5 primeiro, ou eu quero de tal valor a tal valor. Ele vai limitar esse valor porque é infinito. Aqui ele pediu 5 múltiplos de 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a letra M para indicar que é múltiplo,
Eu vou escrever o 9 dentro do parênteses para indicar de que número eu estou procurando esse múltiplo. E depois eu vou escrever os múltiplos. Eu vou multiplicar o 9 pelos números naturais. Como aqui não foi falado de quanto até quanto, eu determinei que eu vou começar do zero, porque é o primeiro número natural. Então, vai ficar 0 vezes 9, 0. 1 vezes 9, 9. Ó, o resultado é 9, então 9 é múltiplo. 2 vezes 9, 18. O terceiro é 18. 3 vezes 9, 27. O quarto múltiplo de 9 é 27. 4 vezes 9, 36. O quinto é 16. Então, agora eu tenho 5 múltiplos aqui, como foi pedido. Eu escrevo reticência e fecho a chave, porque eu não preciso continuar. Ele só pediu 5. Eu poderia continuar se caso o exercício tivesse pedido para fazer mais, tá? Então, você sempre vai começar do zero. Múltiplo, os dois primeiros, você já sabe. É sempre zero e é sempre o próprio número. 2. Verifique se os números 120 e 90 são múltiplos de 8. Ele quer saber o seguinte: se você multiplicar 8 por um determinado número que nós não sabemos qual é, tem como a resposta ser 120? Pessoal, a multiplicação e a divisão são operações inversas uma da outra. Então, se eu quero saber se o número 120 é múltiplo de 8, basta eu fazer a operação inversa de multiplicação. Eu vou dividir. Vamos dividir o 120 por 8. Se a divisão for exata, quer dizer que esse número ele é múltiplo, sim, de 8. Então, eu vou dividir o 120 por 8. 1 não divide por 8, então vou pegar mais um algarismo. Vou ficar com 12 dividido por 8, que vai ser 1, porque 1 vezes 8 é 8. 12 menos 8 vai sobrar 4. Eu vou repetir o zero, vou ficar com 40. 40 dividido por 8 é 5, porque 5 vezes 8 é 40. 40 menos 40 é 0. Aqui o resto foi 0. O que isso quer dizer? Que se você multiplicar 8 por 15, você vai encontrar exatamente 120. E lembra, quando eu multiplico dois números, a resposta da multiplicação não é um múltiplo? Então, 120, ele é múltiplo. Sempre que a divisão for exata, nós dizemos que o número ele é múltiplo. 120 é múltiplo de 8, porque 8 vezes 15 é 120. Falta verificar agora o 90. 90 dividido por 8. 9 dividido por 8 é 1, porque 1 vezes 8 é 8. 9 menos 8 é 1. Eu vou descer o zero e ficar com 10. 10 dividido por 8 é 1, porque 1 vezes 8 é 8. 10 menos 8, sobra 2. Não tem outro número para descer, o resto é 2. Aqui você viu que o resto não foi zero? Quando o resto não é 2, ou qualquer outro número diferente de zero, nós dizemos, então, que a divisão não foi exata. Se ela não foi exata, nós dizemos que o número não é múltiplo. Por quê? Não tem nenhum número exato, certinho, que ao multiplicar por 8 seja 90. Se você multiplicar 11 por 8, você vai encontrar 88. Você não vai encontrar 90. Então, não tem um número natural que multiplicado por 8, a resposta seja 90. Então, quem é múltiplo de 8 aqui? Somente o 120. O 90 não é. Nosso terceiro exemplo. Determine os divisores dos números. Quem são os divisores de 7? 7 só tem dois divisores. O 1 e ele mesmo, o 1 e o 7. Vocês vão ver que quando isso acontece, quando você tem números que só tem dois divisores, ele recebe uma classificação especial. Nós chamamos ele de números primos. Como tem número que só tem um divisor? Não. Todos os números têm dois divisores no mínimo. É sempre o 1 e o próprio número. E aí pode ter números com mais divisores do que 2. Mais 2 é o mínimo que a gente vai ter. E os divisores de 10? Quem são? Quem são os números que eu consigo dividir o 10 e essa divisão ser exata? O primeiro é sempre 1, o número 2, o número 5 e o número 10. Aqui você pode analisar
o número 10, aquelas regras de divisibilidade. 1. Todo número é divisível por 1. 2. O 10 é par, então divide por 2. 2 é divisível. 3. 10 dividido por 3 não tem como. 4. 10 dividido por 4 também não é exato. 5. Porque tá vendo que o 10 termina em 0? Todo número que termina em 0 e 5 é divisível por 5. Então tá ok. 6. O número tem que ser divisível por 3. Mas olha, ele não é divisível por 3. Ele é por 2, mas não é por 3. 7, nós não temos uma regra. A regra é muito complexa, então a gente não utilizamos ela. Mas 10 dividido por 7 também não é exato. 8. 10 dividido por 8 também não é exato. E aí nós vamos para o próprio 10. 10 dividido por 9 também não é exato. E quais são os divisores de 38? Eu posso também usar as regras de divisibilidade. O 1 é divisor de todos os números. E aí nós vamos para o próximo. O 2 tem que ser par. 38 é par, então é divisível por 2. 3, eu tenho que somar os algarismos. 3 mais 8 é 8. 9, 10, 11. É 11. 11 não é divisível por 3, então 38 também não é. 4. 38 não é divisível por 4. Por 5, o número tem que terminar em 5 e 0. Ele não termina, então não tem como ser divisível por 5. Por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Ele não é divisível por 3, então também não é por 6. Tá vendo que você vai usando as regras de divisibilidade para ver se consegue dividir ou não. E até onde você vai? Até metade do número. Até a metade de 38 é 19, então você vai tentar até o 19. Se até o 19 você vai encontrar todos, porque depois do 19, depois da metade do número, é só o próprio número, ou seja, o último divisor, que é o próprio 38. Por quê? Todo número tem sempre dois divisores, o 1 e o próprio número. Então, o 1 e o 38. Pessoal, nessa aula de hoje, nós vimos o que é divisores e o que é múltiplo. Vocês viram aqui que nós precisamos lembrar da tabuada de multiplicação. Então, quem tem dificuldade precisa estudar. E tem que relembrar também que a divisão ela é o inverso da multiplicação e a multiplicação é o inverso da divisão. Bom, qualquer dúvida, vocês vão entrar em contato pelo WhatsApp, segunda, terça, quarta e sexta, de 7 horas da manhã até 11 horas da manhã, para sanar as dúvidas e realizar os exercícios. Bons estudos para vocês!